Temos muitos assuntos aqui para tratar sobre o Cruzeiro e eu nem sei por onde começar. A hoje vai até meia-noite, né? Eu nem sei por onde começar. Então eu vou te deixar à vontade, porque eu acho que a coisa menos importante hoje é você falar do aspecto técnico do jogo de ontem, do aspecto tático do jogo de ontem, né? Mas enfim, de tudo que aconteceu depois de mais uma derrota, eu achava uma derrota, eu continuava até anteontem apostando no Cruzeiro, achava que o Cruzeiro fosse dar uma reagida nessa reta final contra o CSA, até porque os adversários da sequência são muito mais difíceis, mas acabou perdendo o jogo. Hoje vi uma imagem de um torcedor que filmou atrás do gol. A bola passou muito longe da trave do Jordi, na cobrança do Thiago Neves, e depois de tudo isso, saída, né? De comum acordo do Abel Braga, chegada do Adilson e o áudio vazado de Thiago Neves, Grice. Everton, então, é difícil porque são muitos assuntos, eles se entrelaçam de certa maneira, né? A gente fica meio na dúvida de onde começa e onde que terminam os problemas do Cruzeiro. Sobre o jogo, eu acho que não tem muito o que ser dito, né? Mais uma atuação muito pobre do Cruzeiro, um trabalho do Abel que não foi nada diferente do que a gente imaginava, né? O Abel foi um grande treinador, um cara vencedor. Pra mim foi diferente do que eu imaginava. Imaginava que fosse essa tragédia toda, não. Do Abel? Sim. Eu não imaginava, não. Pois é. Eu achei que fosse dar isso aí que deu. Não, eu achei que ele ia salvar o Cruzeiro. Eu achei que ele ia chegar a dar uma acalmada nos ânimos do vestiário e conseguir dar uma tranquilizada, e não foi nada disso. Eu acho até que ele poderia salvar, porque, querendo ou não, assim, eu falei sobre isso lá atrás, não lembro se quando o Cruzeiro contratou o Abel, ou se antes ou se depois. A verdade, Everton, é que não é preciso muito nesse campeonato pra ganhar, né? O CSA, por exemplo, veio aqui e buscou 3 pontos sem jogar bem, sem fazer um grande jogo. E o Cruzeiro já ganhou um monte de jogo também. Um monte de jogo, porque o Cruzeiro ganhou poucos jogos, né, no campeonato. Mas todo mundo ganha jogo sem jogar bem nesse campeonato. O campeonato tem uma exigência muito baixa. Muito baixa. O que torna ainda mais assustador o Cruzeiro estar hoje na situação em que ele está na tabela, né? Então, assim, lá atrás a gente até imaginava que o Abel pudesse mesmo somar uns pontinhos, como começou somando no início, né? O início da passagem do Abel foi até razoável em termos de resultados. Mas a verdade é que, como conteúdo hoje, como treinador e conteúdo, o Abel tem muito pouco a oferecer. Tanto que ontem, depois de uma derrota vexaminosa, ele achou que não era importante falar sobre o jogo, né? Falar sobre as escolhas, falar sobre o que aconteceu dentro de campo, porque de fato o conteúdo que hoje o Abel tem a oferecer é muito pobre. É um baita de um gente boa, com um belo currículo e nada mais, infelizmente. Então, a atuação do Cruzeiro foi muito pobre. Acho que o Cruzeiro poderia ter pensado nessa troca no comando depois do jogo contra o Santos. Talvez, se tiver... É chato falar isso agora, né? Mas talvez se tivesse feito isso antes, poderia ter somado ponto diante do CSA. Mas é um time que não consegue jogar. Não conseguiu jogar com o Mano. Não conseguiu também com o Rogério, de certa maneira, embora com o Rogério o desempenho fosse melhor do que com o Mano e mas aí, com o Abel. Com o Rogério, eu vi muita gente, inclusive, dizendo, mandou o Rogério embora. Se o Rogério tivesse ficado aí, não estaria nessa situação. Eu não sei se não estaria. Porque com o Rogério aqui, o Grice, com o Rogério aqui, você poderia ter mais organização. Mas o grupo estava perdido na mão dele, a informação que chegou foi de dentro do clube. Mas se ele tivesse respaldo para afastar os jogadores que... Então ele ia ter que afastar mais de meio time, né? Tudo bem, mas, né? O que adiantou ficar com os caras? Escolher os caras? Né? Os jogadores que colocaram o Cruzeiro nessa situação foram escolhidos em vez do Rogério. E hoje o Cruzeiro continua na mesma situação, porque são os mesmos jogadores. Então, eu acho que se tivesse o Rogério permanecido, o Cruzeiro estaria numa situação muito mais tranquila no campeonato. É claro que é pura especulação, puro achismo, porque não tem como saber. Tem como saber. Mas o time com o Rogério dava sinais de evolução. Era um time que melhorava, ainda que a passos lentos, que tinha uma ideia, você conseguia entender para onde ele queria chegar. Tava apalpando ainda, tentando entender algumas coisas. Mas enfim, não adianta chorar leite derramado de Rogério também.
Mas eu acho que depois do jogo, Everton, o pior de tudo, pior do que a derrota é o comportamento depois do jogo, né? O comportamento covarde do Abel, que eu já falei aqui, mas principalmente da diretoria do Cruzeiro, né? É constrangedor, eu confesso que não me lembro em outra oportunidade na minha vida, não é só no meu período como de jornalismo, não. Na minha vida, não me lembro de um clube prestes a ser rebaixado para a segunda divisão. E aí não vou nem falar do tamanho do clube, do fato de nunca ter sido rebaixado, nada disso. Qualquer clube, por menor que fosse. E o diretor de comunicação dá uma entrevista coletiva depois de uma derrota dentro de casa. Absolutamente constrangedor. Zezé Perrella, que deu um golpe para assumir o futebol do Cruzeiro, se acovardou ontem. E hoje apareceu todo pimpão, né? Na entrevista coletiva, como se fosse o grande salvador da pátria. Muito antes, pelo contrário. Como se estivesse em coma nos últimos anos e tivesse acordado há 30 dias para ser o grande salvador do Cruzeiro, assustado com a situação na qual o clube foi colocado, como se ele não tivesse feito parte disso tudo. Então, acho que pior do que a derrota é o que aconteceu depois. O retrato do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro é de um clube covarde, de um clube medroso, de um clube que não toma iniciativas duras com medo do que pode acontecer, de um clube que está sendo investigado pela polícia e de um clube do qual o rebaixamento moral já está decretado há muito tempo. O rebaixamento técnico, ao meu ver, foi decretado ontem e agora falta o matemático, né? Pode até ser que não aconteça, porque, como eu disse, o campeonato ele exige muito pouco para você somar pontos. Por exemplo, por mais que esteja jogando muito mal, não vai ser uma grande surpresa, um grande absurdo o Cruzeiro ganhar do Vasco. É algo que acontece nesse campeonato. Então, tudo pode acontecer nas próximas 3 rodadas. O objetivo do Cruzeiro é fazer 2 pontos a mais do que o Ceará. Não é uma tarefa hercúlea. Por mais que o Ceará talvez tenha uma tabela mais acessível, a princípio, à primeira vista, do que o Cruzeiro. Mas, enfim, acho que o rebaixamento técnico do clube foi decretado ontem. Se o Cruzeiro se salvar, vai ser muito mais pela incompetência dos outros, porque pela competência do Cruzeiro, porque o clube fez tudo que deveria ter sido feito para que jogasse a segunda divisão na próxima temporada. E acho que a gente tem muito para falar mais para frente, vou abrir para os outros companheiros, mas acho que a gente tem muito a dizer a respeito do que aconteceu hoje, das declarações pífias do Zezé Perrella, da chegada do Adilson, do que pode acontecer no futuro do Cruzeiro. Aliás, nenhuma surpresa na chegada do Adilson. Falei que quando o Zezé Perrella deu o golpe, que o Adilson Batista provavelmente em algum momento fosse ser o treinador do Cruzeiro, porque há uma dívida ética e moral do Zezé com o Adilson. Só ética e moral? Financeira também, que está sendo paga o quê? Hoje. Então, poucas surpresas no que aconteceu no Cruzeiro. Aconteceu um grande acordo, um grande golpe, e a verdade é que todos que estavam aí continuam aí de alguma maneira orbitando dentro do clube, como o Zezé Perrella sempre orbitou nesse período todo. Não me venha falar que está surpreso com a situação, com as dívidas, com tudo, porque o Zezé Perrella sempre foi parte da política do Cruzeiro. Não dá para dizer que foi um apoiador do Wagner, porque ele apoiava a chapa de oposição, mas ele era o presidente do Cruzeiro, presidente do conselho, enquanto tudo estava aí acontecendo debaixo dos olhos dele. Comídia, agora sim, a palavra é sua. Coletiva hoje pela manhã, um show de horrores, né? E o que o Gris falou ali tem razão, porque todas as pessoas que passaram pelo Cruzeiro depois da saída do Zezé Perrella, de uma forma direta ou indireta, eram ligadas a ele, né? Eram ligadas a ele. E muito me estranha alguns torcedores pedirem a cabeça e esculhambarem alguns dirigentes e aceitarem que o Zezé Perrella seja o salvador da pátria no Cruzeiro. Enfim, gostaria de ouvi-lo sobre os acontecimentos de ontem e de hoje, Guamide. Ô Everton, eu acredito que até um exercício de raciocínio simples, e acredito que nós 4 aqui teríamos a mesma resposta, né? O Zezé Perrella, durante a entrevista coletiva nesta sexta-feira, ele tentou fazer um papel de que ele é o salvador, né?
quem vai solucionar todos os problemas do Cruzeiro, seja dentro de campo, com agora a troca de técnico, né? Seja na parte política e administrativa do clube, tentando apaziguar, né? Na verdade, ele chegou com este intuito, né? Ou pelo menos com essa bandeira, conselho gestor, né? Se eu não estou enganado, Everton, além do Zezé Perrella, outros membros do Conselho Deliberativo do Cruzeiro foram nomeados por esse conselho, por ele ou sei lá por quantas pessoas, para formarem esse conselho gestor, né? Já ouviu falar de algum desses conselheiros nesse período todo? Onde estão? Acho que na época tinha uns 6 ou 7 ali, além do Zezé Perrella, né? Ninguém tá dando satisfação, né? Alguém dá satisfação. É que no grande acordo feito, tinha um tal de, olha, vamos tentar salvar, mas vocês calem a boca, cada um fica na sua e nós vamos entrar para tentar salvar. Só que entrou e piorou, né? O grande problema é que o Zezé Perrella está tentando descolar a figura dele como presidente do Conselho Deliberativo, como um ex-presidente do Cruzeiro e como um político, vamos falar a palavra certa, né? Um político atuante na vida do clube, até quando era político na prática mesmo, e aí eu digo com cargo público, né? Nunca se descolou da vida do Cruzeiro. Diminuiu um pouco, mas com certeza sempre manteve ligações, Everton, porque como outras figuras, né, de dirigentes do futebol brasileiro como um todo, presidentes, dirigentes, enfim, né, pessoas que são influentes dentro dos clubes, nós sabemos que nada mais, nada menos, o clube, a partir de um certo momento, né, ele já usufruiu do clube, né, ganha notoriedade e usufrui do que fez no clube para poder se encaixar em outra função, né? Porque se não fosse o futebol, o Zezé Perrella não seria um político, né? Não teria sido senador, né? Ele não seria eleito se não fosse o futebol. Claro que não. Então ele usufruiu do futebol para se tornar um político, na acepção da palavra, lá em Brasília. Enfim, e aí ele está querendo agora descolar essa figura dele das pessoas que lá estavam ou ainda estão, né? Alguns deles, como o atual presidente, porque eles são indissociáveis. A ligação deles é praticamente umbilical, porque eles são todos do mesmo grupo. Então não adianta ele querer levantar suspeitas, dizer que devia ter, como teve, né, a polícia investigar e querer lavar as mãos, porque de uma forma ou de outra as pessoas que estão lá sempre foram ligadas a ele, né? E a coletiva, Everton, muito contraditória, né? Porque eu falei aqui uma vez, Everton, que o Abel Braga, ele não era um técnico do Zezé Perrella. O Abel Braga foi contratado pelo Itaíra Machado, que decidiu demitir o Rogério Ceni por influência, vão dizer que não, né? Mas foi por influência da relação interpessoal com os jogadores, né? Exclusivamente por isso, porque no campo o time jogava até melhor do que o time do Abel. Pelo menos pra mim, era mais competitivo que o time do Abel. E aí escolheu o Abel Braga. E eu falei aqui uma vez, ninguém nunca havia perguntado pro Perrella se o Abel seria o técnico dele. E ficou provado que não era. Ele ficou sustentando enquanto deu. Ah, deixa aí. Mas aí quando se tornou praticamente inviável a permanência do Abel, falou: Abel, muito obrigado. E aí falou de relação íntima com Adilson Batista, etc. Restam 3 jogos. Zona de rebaixamento. 2 vitórias a menos que o Ceará. Pra mim, o Adilson tá praticamente de mãos atadas, Cruzeiro, pra mim, na minha opinião, só não cai se o Ceará conseguir fazer uma reta final de campeonato pior que a do Cruzeiro. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, que ela pode parecer cretina. Gostaria de ouvir a opinião de Alexandre Silva também. Ela pode parecer muito cretina, mas eu preciso fazer. Pro Cruzeiro é melhor. Olha que pergunta, hein? Vai ter torcedor me xingando agora, mas não tem problema. Pro Cruzeiro, Gris, diante da atual situação, Gomide e Alê,
vocês sabem que a situação é muito crítica. A permanência é um bom negócio? Sempre vai ser, né? Até por causa do dinheiro, né? Pois é, mas eu acho que a questão financeira você vai cair e receber uma cotinha de 8 milhões com esse monte de contrato que tem pra honrar com o jogador aí, que você não vai você vai custar liberar. Tá. Então eu acho que não deve-se nem pensar nisso. Tá, agora vamos para a segunda pergunta. Embora vocês não tenham respondido, todos vocês não tenham respondido a primeira. A manutenção na Série A não geraria ao Cruzeiro, ou não daria ao Cruzeiro a necessidade, obrigaria o Cruzeiro a manter todos esses jogadores? Não. Tá, então se o Cruzeiro quiser abrir mão desses jogadores, o Cruzeiro perderia? Como assim? Pra abrir mão. Pra mim vai perder. ter que abrir mão, independente se cair ou se ficar. Exatamente. Tem que abrir o Cruzeiro mão, tem que mudar, tem que tirar esses caras todos. E como perder. é que tira? Vai ser difícil, vai ter que buscar acordos não tão simples. Sim, Vai tomar prejuízo. O mês de dezembro vai ser ácido pro Cruzeiro financeiramente. Sim. Né? Todo mundo sabe o que acontece no final do ano, 2020 né? vai ser ácido. O custo do time é muito mais alto em dezembro. Custo do clube. Aí ele vai ter uma temporada do ano que vem sem cota de televisão, que ele já adiantou, sem cota do patrocínio de material esportivo, que ele já adiantou, sem cota do patrocínio master, que ele já adiantou. Ou seja, ele não tem dinheiro em 2020. E o custo dele será o mesmo de 2019, porque os contratos são todos a maioria até o final do ano que vem. Mas vai buscar acordos, né? Não só clubes interessados, vai ter um grande saudão do Cruzeiro, não tem a menor dúvida disso. Meu Deus. Quem quiser vir aqui pegar, hein? vai vir pegar. Vai ser o Black Friday. Ontem eu conversei com um dirigente, eu não vou falar quem é, obviamente. Black December. E ele me disse, eu tô fazendo essa pergunta me baseando numa declaração dele, Gomito. Esse dirigente me disse, vou te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, preserve a fonte aí. Para o Cruzeiro, para se reorganizar, se cai, reorganiza. Se permanece na primeira divisão, piora. Eu não acho que reorganiza, por causa da cota. É porque o custo de se jogar uma primeira divisão e pelo menos, mesmo se for fazer um campeonato apenas para ficar na primeira divisão, o custo é mais alto do que montar um time para jogar a Série B para obter o acesso. E a Série B é menos competitiva. E aí, por exemplo, um time grande quando cai, tem a questão da torcida. É muito mais fácil voltar, né? Quer não. Aí, com todo respeito, vou falar o nome de alguns times aqui. Aí vem jogar o CRB aqui, vem jogar o Oeste, Sampaio Correia, a Ponte Preta, o Guarani. Esses times, quando vão enfrentar o Cruzeiro, mesmo que seja por uma Série B, ele vem praticamente falando assim, mais ou menos naquela projeção de tabela, falou assim, eu acho que esse jogo aqui é uma derrota certa. Todos os grandes que caíram, tirando os que repetiram a caída, no caso do Vasco, que caiu 3 vezes, o primeiro ano, todos os grandes caíram, todos sobraram. Palmeiras sobrou em 2003, sobrou. O Atlético sobrou na chegada do Levir, não, pois é, passou o apertozinho no início. E tal, era aquele começo ali era complicado, mas depois sobrou, passeou também. Corinthians foi assim, o Palmeiras na primeira vez foi assim, o próprio Botafogo caiu junto com o Palmeiras, o Vasco na primeira caída, todo mundo sobrou. Então assim, mas agora tem essa questão da cota, né? Que é bem menor. Nessa época que esses grandes caíram, a cota era muito, mas muito maior. Pois é, era muito maior do que dos concorrentes. Do rebaixamento. Era fácil fazer time pra subir, pros grandes. Mas a grande pergunta é... A pergunta, ela não tem resposta, sabe por quê? Por quê? Quem fará essa reformulação? Porque quem está lá hoje já comprovou que não tem capacidade. Aí que tá. Nem pra gerir, nem pra reformular. E um detalhe, o Zezé Perrella, até o Gris destacou isso hoje na Band, o Zezé Perrella disse que se eles se notarem que ele é o problema, que ele sai. Então, por favor, né? Mas a grande larga pergunta... o osso, né? Porque não dá pra entender. Porque é o seguinte... A grande pergunta é por que ele voltou. Não, a grande pergunta é por que ele voltou, porque quer permanecer diante de tantos problemas que ele mesmo relatou na coletiva. Porra, se o clube tá exatamente como você tá dizendo, por que você tá aí? Eu acho que eu voltei e estou aqui pelo amor ao clube, eu quero recuperar a imagem do clube, mas recuperar uma imagem que você também é responsável pela decadência dela. Eu acho curioso e me incomodo muito, porque o discurso do Zezé Perrella hoje foi quase um discurso de como se que
o que ele tá fazendo vai meio que fazer o Cruzeiro dever a ele, sabe? Como se o Cruzeiro devesse algo ao Zezé Perrella. Por tudo que ele já fez pelo clube. Quando é muito o contrário, né? Perrella só é o que é por causa do Cruzeiro. Perrella usou o Cruzeiro. Perrella tem 20 anos que ele tá dentro do Cruzeiro. A vida do Zezé Perrella está ligada. O filho dele trabalhou no Cruzeiro nessa gestão e em outras também. E o filho dele hoje trabalha na CBF graças ao Cruzeiro. O crescimento na política do filho dele também tem uma relação direta com o Cruzeiro. Foi pra política também por causa do Cruzeiro. Então, se a família dele deve ao Cruzeiro tudo praticamente que tem. Tem os negócios da família lá também que foram alavancados por conta da presença deles no clube. Então, assim, é sempre o mesmo discurso, sabe? O Itaí falou a mesma coisa. O Itaí falou, não, o dia que eu estiver fazendo um mau trabalho eu vou embora, porque eu tô aqui porque eu quero ajudar o clube. Não engana ninguém esse papinho, ou já enganou muita gente, hoje em dia não engana mais, Então, assim, eu acho que é muito importante. Vou repetir isso, eu já falei isso aqui em outro momento, lá atrás, quando a situação não era tão desesperadora. É claro que pro torcedor do Cruzeiro agora, não dá pra ficar pensando em outra coisa que não seja o campo. Não, e não que o torcedor do Cruzeiro vá salvar a pele do time, porque não tem nem o que fazer, só vai ter um jogo em casa agora contra o Palmeiras na última rodada e que, dependendo, pode nem valer mais nada. Mas o foco agora, tanto do torcedor quanto de todo mundo que tá dentro do clube, tem que ser tentar escapar do rebaixamento. Mas independentemente do resultado esportivo, acabou o ano, o Cruzeiro foi rebaixado ou o Cruzeiro for salvo, não importa. É muito importante, Everton, que a torcida do Cruzeiro acorde também do coma, que ela ficou por muito tempo, e cobre mudanças reais dentro do clube. Até quando o Cruzeiro vai aceitar o Wagner Pires de Sá ser um presidente que não é presidente? Aliás, hoje se sentou como se fosse uma estátua do lado do Adilson Batista na entrevista de apresentação. Um negócio vergonhoso. Eu não vi a entrevista toda, mas ele falou alguma coisa. Não. Cara, porque todo mundo sabe que o Wagner é um nada dentro do Cruzeiro hoje. Wagner é um nada dentro do Cruzeiro hoje. Ele não apita nada. Na verdade, nunca foi, né? Nunca foi. Mas em determinado momento ele ainda podia chegar pro Itaí e falar: só Itaí, cansei de você, vai embora, quem vai mandar aqui agora sou eu. Como o Gilvan fez em determinado momento na gestão dele, falou: agora eu vou tocar o futebol. Foi um grande fracasso, inclusive. Wagner ainda podia fazer isso, hoje nem isso ele pode. Porque se ele bater no ombro do Zezé e falar: seu Zezé, não quero você aqui mais, vai embora, o Zezé derruba ele. Então o Wagner é um nada dentro do Cruzeiro hoje. Até quando o Cruzeiro vai aceitar ter um presidente que é um nada? Até quando o Cruzeiro vai aceitar o presidente do Conselho Deliberativo dar um golpe, assumir o futebol e se tratar dentro do clube como um grande salvador da pátria, como alguém ao qual o Cruzeiro deva alguma coisa? Alguém que não fez parte de tudo isso. Ele reclamou muito da gestão do Gilvan. O Gilvan foi lançado pelo Zezé como candidato de sucessão. Sucessor dele. Nunca na gestão do Gilvan abriu a boca pra falar nada. O Itaí é uma criação, por mais que tenham sido de chapas diferentes na eleição. E hoje tem posições antagônicas no clube hoje, né? Mas é uma criação do Zezé. Né? Então assim, o filho do Zezé trabalhou na gestão do Wagner. O Zezé hoje trabalha na gestão do Wagner, querendo ou não, né? De maneira direta ou indireta. Então, assim, é muito importante, Everton, que acabado o Campeonato Brasileiro, mais importante do que pensar na renovação do plantel, no que vai ser feito com os jogadores, porque hoje os jogadores são o mais importante, porque é eles que podem resolver a situação do Cruzeiro. A diretoria pode ajudar ou atrapalhar, né? Acho que pagar os salários, por exemplo, vai ajudar, por mais que não seja só isso, colocar o salário em dia vai ajudar. Acho que declarar que tem muito jogador ruim no elenco não vai ajudar, como fez o Zezé Perrella hoje, não ajuda em nada. Imagina isso caindo pro elenco. Imagina os caras ouvindo isso. Não, eu imagino, e hoje, inclusive, questionei isso na TV, ele trouxe o Rogério bateu de frente, gerou um clima ruim, o Rogério saiu. Ele não. Não. Tô dizendo o Cruzeiro, né? No Cruzeiro, a chegada do Zezé, a chegada do Rogério desencadeou um clima muito ruim. Aí o Itaí foi lá e buscou o Abel para salvar o vestiário. Aí na coletiva de hoje, o Zezé o tempo inteiro ele tentou tirar o foco dele e jogar para os jogadores. Só pra constar rapidamente aqui, o grande Thiago Nogueira informa que o Wagner deu apenas as boas-vindas ao Adilson.
Mesma coisa de Não nada, né? exatamente. Mesma coisa de nada. É o tatu da Ilha da Fantasia, mais ou menos. Então, veio pra salvar o vestiário. Pode até ter salvado o vestiário, mas faltou bola dentro de campo. Aí agora, diante das palavras do Zezé Perrella na coletiva e da operação toda pra trazer o Adilson, e o Adilson com esse discurso que chegou, vai ganhar o grupo? Não adianta, o Adilson pode fazer o que ele quiser, tem salários atrasados, tem direito de imagem atrasado, aliás, me parece que 4 meses, os salários são 2 meses, e aí o Adilson o Zezé ainda vem com um discurso de meio que espetar o grupo, falar de vergonha na cara. O Zezé falar de vergonha na cara é piada, né? O Zezé falar de vergonha na cara, espetar o grupo, e se o Adilson vier com um discurso meio de coronel, aí que ele não ganha o grupo mesmo, né? 10 dias, se bem que ganharam o grupo, honestamente, o Abel tinha o grupo. Eu não sei se vale a pena ganhar esse grupo. Porque o Abel tinha o grupo e o time não jogava, né? Mas 10 dias, Everton, é um prazo muito curto pra se estabelecer qualquer tipo de relação e tempo para o jogador avaliar, falar assim, esse perfil do Adilson eu aprovo, ou esse perfil do Adilson eu desaprovo. Por quê? Vai treinar sábado e domingo, tal, joga segunda, aí retorna na terça, já joga na quinta e aí retorna domingo, não, vai direto. Aí depois no próximo final de semana o campeonato acabou, não dá tempo de estabelecer uma relação entre jogadores e elenco. Mas aí que tá, você tá falando que não dá tempo de estabelecer uma boa relação entre o treinador e o elenco. Com uma boa relação estabelecida, com o Abel falando em todas as coletivas que o clima era o melhor possível, o Cruzeiro não estava ganhando seus jogos, o Cruzeiro perdia jogos, principalmente para adversários, para adversários menos qualificados. Agora o clima está ruim por uma série de fatores. O clima está ruim porque não é mais o Abel, o clima está ruim porque o pagamento não, que o dinheiro não entrou na conta, o clima está ruim pelo vazamento do áudio. Isso que eu ia falar, problema, que os problemas aumentaram. Não. O clima. Como não? Tanto que o clima não é bom, que eu não acredito que na palavra do Zezé Perrella, porque em nenhuma empresa em que o ambiente é bom, você envia uma mensagem para uma pessoa que hierarquicamente é quem faz a gestão do clube, então você é subordinado a ela, e uma das partes, aí eu não sei quem foi, eu fico com 50% de possibilidade de ser o Zezé Perrella e 50% de possibilidade de ser o Thiago Neves, de pegar uma mensagem privada e espalhar pro Brasil inteiro, Everton. O clima não é bom. Algum dos dois tem algo contra a pessoa o qual recebeu ou enviou o áudio, Everton. Quem vazou a mensagem não se dá bem com a outra pessoa, Everton. Ô, gente, ontem aconteceu um negócio. Não existe essa possibilidade. Você tá falando porque tem muita coisa caindo nas costas do Thiago Neves. E eu acho que até várias das críticas que ele tá recebendo são justas. A gente mesmo já bateu muito no Thiago Neves aqui, porque ele tem uma responsabilidade muito grande como ídolo e líder desse elenco, né? Foi ídolo do torcedor, ganhou 2 Copas do Brasil, aí foi líder desse elenco. Mas ontem aconteceu no Twitter aí de jornalistas, acho que foi até o João Vitor Xavier lá de Itatiaia, criticar o Thiago Neves. O perfil oficial do Cruzeiro curtiu o comentário. Então assim, né? Tem alguma coisa acontecendo de um processo de fritar o cara também, né? De jogar tudo em cima das costas dele. Então, aí já veio esse papo de, ele perdeu o pênalti de propósito. Eu falei de manhã, gente, sinceramente, eu não consigo acreditar nisso, não. Não consigo acreditar nisso. Nós nunca saberemos. Não tem como, gente. Pênalti todo jogador perde. Ainda mais num momento desse, o gol fica desse tamanhozinho. O momento de pressão, naquele momento ali, você tá perdendo o jogo, o torcedor te pressionando, aquele negócio, o gol fica desse tamanho. Jogador perde pênalti, é normal. Você botar esse negócio que o cara perdeu o pênalti de propósito pra avacalhar, aí depois aparece um áudio do cara cobrando salário, porque aí faz a ligação. Olha, ele perdeu o pênalti por causa... Não, gente, pelo amor de Deus. Eu só acho que assim, aí também né? não. Eu acho que é bater no cara demais, aí é passar do limite de estar colocando a responsabilidade nas costas do cara. Mais ou menos, ali, eu até falei um pouco sobre isso a respeito hoje mais cedo lá na Band. Assim... É claro que não dá pra pegar todos os problemas do campo do Cruzeiro e colocar nas costas do Thiago Neves. É evidente que a gente não faria isso, porque seria uma grande sacanagem, não seria justo. Porque de fato tem muito jogador jogando mal, tem muito jogador que trouxe problema.
e tudo mais. Mas é impressionante como nos últimos 3 meses, sei lá, 4 meses, todas as grandes crises do Cruzeiro esbarram no Thiago Neves. Declarações, dentro de campo, postura, áudio vazado, rede social, tudo respinga de alguma maneira no Thiago Neves. Então, assim, dentro de campo, é claro que não é o único responsável, mas acho que caso aconteça o rebaixamento, ficará bastante carimbado na testa do Thiago Neves a responsabilidade, e ele tem uma dose grande nessa questão, sim, porque boa parte dos problemas respingaram nele. Agora, só para finalizar aquele comentário anterior, então, assim, eu acho que terminado o Campeonato Brasileiro, hoje é o foco nos jogadores, porque são eles que podem resolver. Acabado o Campeonato Brasileiro, a torcida do Cruzeiro precisa se mobilizar. Os grandes cruzeirenses que estão dentro do clube precisam se mobilizar para que aconteça uma grande mudança interna no Cruzeiro de gestão. Só assim o clube vai ser salvo. Se vai ser na Série B, se vai ser na Série A, se vai ser mandando todo mundo embora, se vai ser montando um time barato, se vai ser arrumando um investidor para colocar dinheiro, isso aí não sei. Mas essas figuras precisam ser extirpadas do Cruzeiro. Os caras que colocaram o Cruzeiro nessa situação precisam ser extirpados do Cruzeiro. O torcedor precisa entender que quem gosta do clube, quem tem o sentimento pelo clube, são eles. São os torcedores do Cruzeiro. Esses caras querem apenas o poder que vem de estar dentro do Cruzeiro. E por isso estão aí há 10, há 20, há 25 anos. E se depender deles, vão morrer dentro do Cruzeiro. Igual aconteceu com o Eurico Miranda lá no Vasco. O Atrius Douglas fala que quando o Rogério Ceni falou que alguns jogadores tinham que fazer uma pré-temporada durante o campeonato, ele foi duramente criticado. Hoje vemos esses caras sem ritmo dentro de campo e cansados. A bola que o Pedro Rocha deu na linha de fundo na defesa do Cruzeiro foi misericórdia. O Micael Lossi, viram a entrevista do Arrascaeta hoje? Ele disse que já pressentiu o que iria acontecer, que foi uma ascensão na carreira dele trocar de clube. Muitos criticaram ele quando saiu, mas a verdade é que traidor mesmo são os que ficaram. O Gilson Souza aqui no WhatsApp fala que o jogador com salário atrasado faz exatamente como o pessoal tá fazendo agora no Cruzeiro. Quem já jogou bola sabe, quando se quer errar é muito mais fácil do que acertar. Ninguém desaprende a jogar futebol. E falando, torcedor do Cruzeiro é conivente com tudo isso por continuar no campo, aí eu já discordo de você, viu, Gilson? Porque o torcedor não tem culpa, não. O torcedor tá fazendo o torcedor vai pela instituição, exatamente, né? Por quem está lá, né? Mas alguns têm alguns heróis, né, Gris? Não, sim. Mas... alguns têm alguns heróis, né? Olha pro Zezé, tem uns que acham o Zezé um grande herói. Então, sim. Se ficar tem que fazer história, né? Uns tem uns pra não, sim, mas tô dizendo assim, falar que torcedor é bobo de estar indo no estádio ainda. Não, aí é pela instituição. Não. É porque o torcedor tá fazendo a parte dele, né? O torcedor não tem culpa de nada nesse processo todo. Douglas Felipe, gente, o Zezé foi muito espertão. O áudio vazou posterior a... Você leu? Talvez você... Eu não sei se... porque o combinado era eu ler aqui e ele lá, né? Pousar, então né? Por que ele tá lendo aqui? Você tá voando, voando. Pois é. Dá uma pousadinha. Acho que, assim, o combinado não sai. Dá uma pousadinha pra nós. A verdade é que o teleouvinte, ele quer que a mensagem seja lida e manda todas no as frentes, WhatsApp e no Twitter. É uma dúvida interessante aqui, ó. O Heitor de Nova Lima, ele pergunta, a TV já adiantou a cota do Cruzeiro pro ano que vem. Mas até vou pegar o seu gancho aqui, viu, Heitor? Essa cota seria do Campeonato Mineiro, não do Brasileiro. Né? Mineiro e a do Brasileiro até o limite do valor da Série B. Ah, tá. Entendi. Então tá esclarecido aqui. Ou seja, pega do meio do ano e a do final ainda, né? Então, a restante da mensagem dele, ele fala que a Globo não quis adiantar, porque na época o Cruzeiro já tinha um percentual dividido em 3 vezes. De cair. Então é isso mesmo. Até em dezembro deve rolar uma bolada aí da TV. Esse dezembro não. Sim. Esse dezembro? É verdade. O que ele adiantou do ano que vem, né? Mas essa do final do ano essa é variável, né? Depende da classificação e da audiência. E até pegando um gancho disso aqui, só para fazer o paralelo com o Atlético, porque o Sérgio Sete Câmara, quando ele deu aquela entrevista coletiva, que ficou 2 horas lá falando, ele disse que a TV não adianta enquanto o time tem uma margem de cair, né? Então, justamente por isso, para não pegar uma cota adiantada mais elevada e tal, então realmente bate a informação. Vamos lá, tem mais aí, Grace?
Tem o Daniel Amaral, programa muito sensato, parabéns pelas colocações, momento muito triste, mas é preciso coragem para apontar os erros, que não são poucos, principalmente em 2019. E o Danilo Balak aqui, Everton, tá mandando uma coisa, o Ale até mandou um colega nosso que até postou a respeito disso no Twitter também. Vou registrar aqui, que eu acho um grande absurdo particularmente, né? O Danilo Balak mandou aqui: vocês viram o comentário sobre a polêmica do Adilson ter sido tão criticado pelas mexidas que fez no Ceará no jogo contra o Flamengo e 24 horas depois de ser demitido, anunciado pelo Cruzeiro, que está na briga direta contra esse mesmo Ceará? O que acham e tal? Gente, achar que o Ceará entregou um jogo pro Flamengo no Maracanã é muito pra minha cabeça, né? Mas a crítica da imprensa do Ceará, que eu vi os repórteres do Ceará criticando, foi que parece que ele jogou com a zaga reserva e as substituições no meio do jogo foram totalmente questionáveis. Isso que o pessoal lá tá criticando. Ele mexeu mal, ele tirou o Thiago Galhardo, a dupla de zaga era titular. A dupla de zaga, o negócio é que ele tirou o Thiago Galhardo e colocou um zagueiro. E não funcionou, né? Mas assim, era o Flamengo no Maracanã, né? Então, mas o pessoal da imprensa cearense realmente tá muito na bronca com sim, mas aí é muita teoria conspiratória. Mas não, tá, mas aí eles têm o direito. Tem o direito. Não, sim, mas E outra, assim, sabe? O cara foi pro intervalo ganhando do Flamengo no Maracanã, né? Como é que você fala que um cara desse não tava interessado em ganhar o jogo? Se tivesse mais 10 minutos ali, o Flamengo faria mais uns 3 ou 4. Mas é porque o time do Flamengo é bem melhor. Né? Do jeito que o Cruzeiro, se o Adilson for lá jogar com o Cruzeiro contra o Flamengo, se fosse, a chance era tomar de 4 também, ou mais. Então, assim, eu acho que eu me incomodo muito com o que fez o Argel. Não por ter ganhado o jogo de ontem, nada disso. Mas eu acho que o que o Argel fez, eu acho que esbarra um pouco numa questão de caráter meio perigosa, assim. O Argel saiu por opção, o Adilson foi demitido, né? Exatamente, o Adilson foi demitido e depois um outro time que estava livre acabou procurando ele. O Argel, eu acho que assim, você trocar um time por um concorrente, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, eu particularmente acho ruim. Mas o Argel tá no direito dele, o Ceará tá no direito dele também, não tem o que reclamar. O tiro do Argel pode sair totalmente pela culatra, né? Ele pode ser rebaixado por 2 times. Então, não, mas o CSA continua vivo, né? Pode ser que... Não, a gente tem chance. O CSA pode se salvar e o Ceará cair. É mais difícil. Né? Então, o CSA precisa ganhar uns 3 jogos pra se salvar. Pois é, mas o tiro dele pode sair pela culatra. Mas dependendo do contexto, o Adilson pode ter participado de 2 rebaixamentos também. Sim, né? também. Ceará e Cruzeiro, né? O Argel também. Mas eu acho muito difícil, gente. O CSA, sinceramente, com todo respeito. Recebeu uma informação aqui que o Cruzeiro antecipou, inclusive, a de dezembro agora, hein? Fizeram uma projeção e tal. Não, tem um limite mínimo que foi antecipado. Sim, então, mas é um limite mínimo. Não tem boladinha para receber em dezembro, não. Mas na verdade, quando se fala em adiantamento, pelo menos o modus operandi dessas operações financeiras era dar a cota como garantia para fazer um empréstimo. Sim. A Globo não chega e fala, então beleza, passa a sua conta pessoa jurídica aí que nós estamos depositando aí amanhã, viu? Não é assim que funciona. É um empréstimo dando a cota como uma garantia de que o banco vai receber o valor que foi tomado por de o banco antecipa, cobra os juros e depois quando recebe a conta da TV, o dinheiro da TV já cai direto. Isso aí dá pra você realmente dá pra você calcular uma margem. Você quer falar mais? Só uma última do Cruzeiro, Everton. Vocês estão me atrapalhando. Tem me incomodado. E aí é claro que não tá o clube nessa situação por conta dele também, é evidente que não, talvez seja o menos culpado, mas tem me incomodado um pouco a postura de alguns líderes desse elenco do Cruzeiro, que são ídolos do clube, que são jogadores que têm uma história grande no clube. O principal deles é o Fábio, né? Já falei algumas vezes pra mim, o Fábio é o maior jogador da história do Cruzeiro, e me incomoda um pouco o quanto esses jogadores estão aceitando tudo, sabe? Acho que o Fábio é um cara que tem estofo, tem tamanho pra dar cara, apontar alguns erros de diretoria, apontar alguns erros de companheiros, de jogadores, apontar erro de treinador. O Fábio tem tamanho pra isso, ele tem estofo pra isso. E a gente vê esses caras muito aceitando tudo, sabe? Parece que não tá acontecendo nada, vão lá, joga, acaba o jogo, vai embora. Acho que falta um pouco de postura nesse momento. Principalmente do Fábio, sabe? Eu cobro. Dentro de campo tá fazendo o papel dele, não tem jogado mal, mas acho que fora de campo poderia ser um pouco mais atuante, um pouco mais firme pelo tamanho. Mas normalmente o Fábio já não é de falar, naturalmente. Mas não é um momento de geralmente, né? A gente tá num momento de exceção, né?
Mas não é, aí Fábio, Léo, Henrique. O Henrique hoje, eu fiquei sabendo ontem à noite, na verdade, que existe um incômodo interno de alguns jogadores com o Henrique pelas cobranças duras que ele faz com o elenco. Pra fora não externou isso em nenhum momento, mas dentro de campo, como capitão, o Henrique tem feito cobranças muito duras ao elenco, em termos de comprometimento, de postura e tudo mais, e causou até um incômodo em alguns companheiros em determinado momento isso. Mas enfim, eu repito, não acho que seja culpa do Cruzeiro de forma alguma pela situação, nada respinga nele, mas eu acho que o Fábio, pelo tamanho do jogador, o Fábio é o maior jogador da história do Cruzeiro, pode ser rebaixado dentro de campo. E acho que ele poderia ter uma postura um pouco mais crítica com relação à diretoria, a companheiros, a treinadores, apontar um pouco mais de caminhos e de erros que têm sido cometidos dentro do clube. Talvez fale depois. E talvez seja tarde. Ainda sobre a coletiva desta manhã, outra surrealidade foi o Perrella querer tornar a figura do presidente do Conselho Deliberativo, o qual ele exerce, né, como uma pessoa somente decorativa dentro do clube, né? Dizendo que o Conselho Deliberativo do clube não pode fazer nada, que suspeitava das probidades, dos erros administrativos, né? Improbidades administrativas. E, não, o máximo que a gente faz é votar o balanço. Bom, então são 400, 300, não sei quantas, 400 conselheiros. Fecha, então, né? Você não serve para nada, você não pode fiscalizar. Se não pode convocar reuniões extraordinárias, porque há uma suspeita de irregularidade, de mau uso do dinheiro do clube. Se ele acredita que, ele até citou, né, casos de, renova com o jogador e em vez de dar uma comissão de 3%, dava uma comissão de 30%, aí paga pro empresário, não sei se ele devolve esse dinheiro para uma pessoa, não tem como a gente saber, mas não tem como controlar, não tem como exigir explicação de quem toma esse tipo de, quem faz esse tipo de negociação. Então, transformar a figura do presidente do Conselho Deliberativo do clube como um mero cargo decorativo também não cola, Everton. Porque eu já falei aqui, você falou no início do programa, se for assim, fecha o conselho, não serve pra nada. E o Zezé Perrella é a prova disso. Fecha o conselho e torna a eleição do clube para presidente para quem é sócio adimplente, acabou. Fecha o conselho, mas o conselho é onde acontecem as articulações políticas dentro do clube, né? Ele existe, não é para fiscalizar a conta da diretoria. Não existe. Ele existe. Isso. Não, eu tô dizendo. Deveria, né? Mas ele não existe para isso. Ele existe para articulação política, para as pessoas ganharem notoriedade. Com a bandeira do clube, com a marca do clube. Fazendo um paralelo com a política. Próprio Zezé Perrella, o Gomide, estava lá e viu tudo acontecer dentro do clube e não fez porra nenhuma. E não fez absolutamente nada. Então. Fazendo um paralelo com a política, né? Como se for o presidente, o Wagner Pires é o presidente, como se fosse o presidente, nosso presidente nacional. E o Conselho Deliberativo deveria funcionar mais ou menos como o legislativo, né? Propor algumas coisas, né? Fiscalizar, enfim.